Olá a todos, dando continuidade aqui agora às criaturas mitológicas que eu estava analisando. Vamos falar agora do Leviatã. O termo Leviatã, perdoe eu não ter colocado aqui do aparato crítico, mas tudo bem, é só o nome em hebraico mesmo, que é Leviatã. Significa literalmente um monstro marinho, uma serpente. É literalmente isso daqui, ó, que nessa imagem é uma figura mitológica, é uma serpente marinha, um monstro mitológico, ok? Aparece 6 vezes na Bíblia. E descoberta de escritos ugaríticos, que são inclusive anteriores à epopeia de Gilgamesh, eles mencionam o Leviatã como uma criatura mitológica. Porque aqueles povos mais antigos, fenícios, não sei o que ali, aqueles povos semitas, eles tinham uma criatura mitológica que era um Leviatã, que era uma serpente marinha, ok? O termo Leviatã aparece 6 vezes na Bíblia, sendo 2 primeiras vezes no livro de Jó, 2 vezes em Salmo, em 2 salmos diferentes, e no livro de Isaías. Então vamos analisar. Vamos começar com Isaías. O que estaria fazendo o Leviatã na Bíblia? Isaías aqui diz o seguinte, ó: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então aqui Isaías utiliza 2 vezes o termo Leviatã. Por quê? Esse trecho de Isaías, ele é idêntico ao poema de Ha-Shana. É um poema que foi escrito em ugarítico, que é essa linguazinha aqui, ó, da imagem, considerado um dos mais antigos do mundo. Então é bem provável que os antigos hebreus conhecessem essa referência desse poema de Ha-Shana, que diz algo parecido, mas no caso se referindo ao deus cananeu El. El castigará o Leviatã, ou algo assim. E por que Isaías faz uso de um poema anterior aqui nesse oráculo? Conforme nós vimos em vídeos anteriores, os autores da Bíblia eles utilizavam as entidades mitológicas para confrontá-las, que nem por exemplo o Shedim que eu mostrei naquele vídeo, onde a Bíblia fala assim: o que os gentios oferecem, oferece aos Shedins, e eles nada são, ou seja, zombando daquelas crenças dos deuses pagãos, no tipo de zombaria. Então o autor utilizou este poema propositalmente para confrontar, que nem aqui no caso do Shedim, os que tinham o Leviatã como uma divindade, ou que acreditavam no Leviatã. No caso de Isaías específico, o Leviatã é frequentemente associado ao Egito, ou alguma divindade do Egito, porque os egípcios tinham um deus do Nilo que era simbolizado por um crocodilo, que era um monstro marinho do rio, ou um ser aquático, né, digamos assim. Tanto que muitas bíblias traduzem esse versículo de Isaías como um monstro aquático, ou literalmente crocodilo, justamente por isso, porque muitos teólogos e exegetas eles entendem que aqui Isaías, ó, ele está falando contra o Egito, ok? Olha um exemplo aqui num paralelo de Ezequiel, ó: filho do homem, dirige o teu rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito. Como é que Deus chama aqui o faraó? Grande dragão, ou seja, que pousas no meio dos teus rios. E que dizes: o rio é meu, eu o fiz para mim. Então aqui Deus está falando explicitamente de uma divindade pagã do Egito, em que os egípcios diziam que aquele Deus tinha feito o rio Nilo, que era um grande dragão que pousava no meio dos rios, provavelmente um crocodilo. E Isaías, aqui quando a gente vê o texto, ó, você vê que ele também fala a mesma coisa, ó, o dragão que está no mar. Só muda o termo aqui, em vez de ser rio ou mar. Então muitos entendem que aqui, esse oráculo de Isaías é uma zombaria, assim como o de Ezequiel aqui, alguma divindade egípcia, ok? Por isso que o autor utilizou o termo Leviatã. Inclusive aqui é de um e-book que fala sobre o Ugarit, e que fala que ali também aquela região foi dominada pelos egípcios por mais de 1400 anos antes de Cristo, tá bom? E o Salmo de Davi parece ser exatamente a mesma referência ao Egito, onde ele diz assim, ó: tu dividiste o mar pela tua força. Quando que Deus dividiu o mar segundo a Escritura? Foi para tirar o povo hebreu do Egito. Então Deus mostrou sua força e dividiu o mar. Aí Davi continua aqui dizendo, ó: quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã, que deveriam ser essa mesma figura mitológica, que deveria ter algum tipo de representação, ou culto, ou crença, sei lá, no Egito. Por isso que Davi coloca aqui no mesmo salmo que ele fala que foi quando Deus destruiu o mar, ele acabou com o Leviatã. Mostrou que o Leviatã, ou a serpente marítima, ou do rio, né, que era uma divindade aquática, não era nada. Por isso que ele diz aqui, ó: fizeste em pedaço
as cabeças da serpente marinha. Ah, nós temos um deus do rio, que é um Leviatã. Deus foi lá, abriu o mar e mostrou que essa serpente não tinha poder nem sobre o rio e nem sobre o mar. É basicamente isso o que o autor está dizendo, tá bom? E serpente muitas vezes na escritura também é utilizada como simbologia para inimigos. Eu já falei muito disso nos meus vídeos de preterismo, né, sobre besta, fera, dragão, serpente. E também é utilizada para se referir a ímpios algumas vezes. Ímpios algumas vezes também são referidos como serpente. Que nem aqui, ó, por exemplo, em Provérbios 23, onde ele está falando do vinho que pode causar mal. E aí ele fala que ele associa isso a uma picada de uma cobra. Ou seja, algo que é ruim, que é iníquo, que é mal, como se fosse uma cobra. Então por isso que algumas vezes o autor utiliza esse termo, o Leviatã, que nem aqui no Salmo, no outro Salmo no caso, no sentido de ser algo ímpio, algo mal. É meramente uma figura de linguagem. Aqui nesse outro Salmo, perdão, aqui eu errei. Aqui nesse outro Salmo, no caso, o termo Leviatã, onde ele diz assim, ó, ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar, aqui literalmente seria alguma criatura marítima. Eu não sei porque o autor utiliza aqui o mesmo termo Leviatã, mas aqui não tem nenhuma associação com o Egito. É meramente ao acaso esse salmo. Ou talvez pode ser que o salmo também seja algum salmo de algum autor que tenha utilizado essa referência, talvez algum outro autor. Mas eu não sei dizer especificamente o porquê que no Salmo 104 tem Leviatã. Eu acredito que é meramente uma referência a alguma criatura marinha, tá bom? E Jó, que é um livro poético, e o Leviatã nesse caso se refere aos juízes de Deus. Aqui no Jó, por exemplo, que eu falei que às vezes pode ser representado como inimigo, iníquo, algo ruim. Aí você vê que muitas vezes, ó, que nem aqui em Amós, a serpente também é utilizada numa figura de linguagem para se referir ao juízo de Deus, que nem aqui, ó. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E se dos meus olhos eles se ocultarem no fundo do mar, Deus está falando de pessoas que ou pudessem fugir dele lá no fundo do mar, para se esconder da ira de Deus, aí ali Deus daria ordem à serpente, e ela os picará. Só que aqui o Amós está usando uma linguagem poética também, não é literal, é meramente simbólico. Ó, se alguém pudesse se esconder lá no fundo do mar, eu ia dar ordem para uma serpente lá do fundo do mar pegar aquelas pessoas, porque elas não teriam como fugir do juízo de Deus. Então é a mesma coisa que o livro de Jó, quando ele utiliza o mesmo termo. Ó. Aqui nos diálogos, né, de Deus com Jó, ele fala: poderás tirar com o anzol o Leviatã? Quer dizer, você tem esse poder? Ou ligarás a sua língua com a corda? Como quer dizer? É uma linguagem poética, que nem essa daqui de Amós. Então ele quer dizer que só Deus teria poder para tirar um Leviatã do mar. A mesma forma aqui, que se o homem se escondesse no fundo do mar para tentar fugir do juízo de Deus, uma serpente o pegaria. É claro que aqui não são só linguagens poéticas, não tem uma serpente no fundo do mar. Da mesma forma que aqui em Jó também é só uma figura de linguagem, ok? Então é isso aí, basicamente é isso daqui sobre Leviatã. No caso aqui de Isaías é realmente bem idêntico ao poema de Rachana, o que dá a entender que o autor pode ter usado no sentido de zombaria, para zombar de crenças egípcias que tinham divindades marítimas, divindades do rio, dos mares, etc. e tal. Então seria basicamente por isso que ele utilizou. Salmos e Jó são livros sapiensais, né, também, não são livros assim, nem históricos nem proféticos, né, eles são mais livros filosóficos, por isso que eles utilizam também uma linguagem mais poética, tá bom? Paz a todos.